Olá, meus amigos do Ministério Jesus Não Mente. Temos mais uma palavra de Deus para abençoar a minha e a tua vida. Depende da sua escolha ou da minha escolha, né? Meus amigos, Deus te chama a uma reflexão sobre os últimos dias. Deus quer falar comigo e com você. Em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13, está escrito: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus amigos, já repararam como aumentaram os números de assaltos e assassinatos nesses últimos anos? Passa na televisão, comentários nos rádios, noticiários. As coisas estão piorando a cada dia e piorando ainda mais. Os jovens estão totalmente desequilibrados emocionalmente. Uns bebem demais, outros usam droga demais, outros fornicam demais, outros se suicidam e assim vai. Outros trocam de sexo e as coisas estão piorando cada dia mais. Parece aquele carro que tem um ladeirão e perdeu o freio, né? Vai sem parar. Enquanto estiver descendo e não bater em nada, vai direto, sem freio. Meus amigos, em Mateus 24, do versículo 12 até o 15, a maldade separará tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. O evangelho do reino de Deus será proclamado em todo mundo sabe disso, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. O evangelho é espalhado nas igrejas falsas, nas igrejas verdadeiras, pessoas cristãs, pessoas não cristãs, eles conhecem o evangelho e sabem que isso vai acontecer, mas muitos estão na maldade. O amor deles se esfriaram. Não há quem busque mais a palavra de Deus. Não há quem pregue, não é que pregue o evangelho verdadeiro. Meus amigos, após o mundo todo ter tido a oportunidade de ouvir o evangelho, virá o fim. Você está tendo essa oportunidade agora. Por isso, pense comigo. Perceberam como a maldade realmente está aumentando e o amor das pessoas está cada vez mais frio? Olhe a sua casa, seus amigos, seus professores, seus familiares. As pessoas estão estranhas e isso é falta do amor de Deus e da propagação do pecado no coração das pessoas. Na minha casa é um exemplo. Os meus filhos são desobedientes. Você senta para conversar, você passa a situação, mas continua a rebeldia, a mesma coisa. Antigamente, os nossos pais, eles eram rígidos e através deles nós aprendemos muitas coisas. E hoje nós somos pessoas direitas, pessoas de respeito, pessoas que querem seguir o relacionamento de educação com respeito, sem palavras torpes, sem palavrões e outras coisas mais. Mas hoje quase não existe isso. Dentro do ônibus você vê os jovens falando palavrão. Da sala de aula, os jovens falando palavrão, pessoas adultas falando palavrão, as crianças falando palavrão, na nossa casa, os jovens falando palavrão, a criança falando palavrão. O nosso ensinamento são ensinamento de cristão, são ensinamento de cristianismo, mas por causa da iniquidade, todos se corromperam. Mas ainda existe uma oportunidade, ainda dá tempo. E essa oportunidade é agora de você se arrepender dos seus maus caminhos e do seu pecado.
Sim, a palavra de Deus está se cumprindo, bem diante de nossos olhos, e você não está percebendo, ou talvez está percebendo, mas não tomou atitude. Até quando você vai viver essa vida de pecados? Você não lê a Bíblia, não ora, não prega a palavra de Deus, não obedece a Deus, acha que a rede social te dará algum futuro, acha que ficar o dia todo à toa no celular é evangelizar, acha que a vida foi feita para desperdiçar com conversas imorais com o estranho e com seus coleguinhas. Engano do diabo na sua vida, meus amigos. Engano o seu também. Saia desse laço do diabo. Jesus está te alertando, meus amigos. Nesse dia, para te despertar. Tu que dormes, o sono da cegueira espiritual. Até quando você vai viver no pecado, se enganando com sua religiosidade? No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, ensina que aquele que não se afasta do pecado e não ajuda o pobre tem a religiosidade vazia e sem valor. Porque se enganar não vale a pena? Deus te conhece, meus amigos. Você não pode enganar a Deus, pois até mesmo você não sabe muito bem quem você é. As mortes e assassinatos estão acontecendo. Deus não quer que você pereça. Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. E a palavra de Deus diz que Jesus disse assim, eu vim para dar vida e vida com abundância. As pessoas estão sendo roubadas, assassinadas e andam psicologicamente destruídas. Sim, Jesus disse que quem faz isso na vida da pessoa é o diabo. E ele faz. Isso porque a pessoa deu brecha para ele agir. Confira nessas palavras a ordem de Deus para não dar brecha ao diabo. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27 e 28, está escrito, e não deis nenhuma brecha ou lugar ao diabo. O que roubava, não roube mais. Pelo contrário, que se afadigue no trabalho manual honesto, de maneira que sempre tenha alguma coisa para dar aos necessitados. Bolacha, pão, água, suco, uma conversa de Jesus ali de Deus, uma oração. Brecha é um espaço pequeno, preste atenção nisso. Basta um pecado e pronto. O diabo entra na sua vida e destrói. É sério, meus amigos. É sério demais, meus irmãos. As pessoas estão morrendo indo diretamente para o inferno, porque não conhecem a Bíblia e não estão obedecendo a Deus. Por isso, Jesus Cristo veio para nos ajudar. Quando ele começou a pregar, perdão, meus irmãos, perdão. Quando ele começou a pregar, me perdoe. Quando ele começou a pregar, ele disse, arrependa-se dos seus pecados. Então Jesus, ele também disse essas palavras, como João Batista também dizia para as pessoas se arrependerem dos seus pecados e se achegar a Deus. Jesus disse, arrependa dos seus pecados. Então, meus amigos, passe a obedecer a Deus, basta ter fé e um coração verdadeiro, arrependido e disposto a mudar de vida. E Jesus Cristo ajudará você. No livro de Marcos, capítulo 1, no versículo 14 e 15, está escrito, Jesus veio para a Galiléia proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes na boa nova. Então Jesus disse para você se converter e crer nas palavras que ele disse. Abandonar a vida de pecados e passar a obedecer a Deus por meio da fé no nome de Jesus Cristo. Você quer morrer? Quer ser roubado? Quer ser destruído? Ore a Jesus e peça perdão a Ele por todos os seus erros. Jesus lhe abençoará com a sua graça e ajudará você a se levantar desse lodo que você se encontra. Aqui está a lista dos pecados que quem comete. Dará legalidade ao diabo
em sua vida. Sua missão é lutar contra essas coisas para fazer a vontade de Deus. Pois quem faz isso vive de acordo com a vontade do diabo e será lançado ao inferno por toda a eternidade. Nós sempre estamos falando aqui do livro de Gálatas. Sempre no livro de Gálatas. Né? O nosso ministério devia chamar Ministério dos Gálatas, né? Porque do Gálatas capítulo 5, porque ele sempre fala do pecado, sempre fala do erro do ser humano. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 até o 21, está escrito: são bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. E eu vos previno, como aliás já o fiz. Os que praticam essas coisas, o que pratica essas coisas, né, que está escrito aqui, é o que está escrito. Os que praticam essas coisas que acabei de citar, né, se eu não me engano deve ser umas 20 situações aí de pecado. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que fazer então, já que quase todos vivem nesses pecados? Arrependa-se, meus amigos. Peça a ajuda de Jesus Cristo para que você tenha forças para lutar contra as obras da carne e que você possa viver de acordo com a vontade de Deus. Aqui está a vontade de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe a lei dos pecados. Os que pertencem a Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, procedemos também de acordo com o Espírito. Lembre-se que você precisa ter fé. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Hebreus, capítulo 11, no versículo 6. E Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Creia e você se erguerá do pó e da cinza e será mais forte do que antes. Jesus promete a vida eterna. As pessoas não se dão conta que esse mundo é ilusório. Ninguém se ama, ninguém se gosta. Todos se aturam por falsidade e no fundo se detestam, né, irmãos? Ainda mais tem aquelas pessoas falsas que você às vezes está com uma roupa, você fez um corte de cabelo, você se posicionou assim no seu corpo com as suas vestes e perguntou para a pessoa: e aí, como é que eu tô? Aí a pessoa, na falsidade, né, fala: nossa, você tá bonita, mas na realidade você está feio, aquela roupa não serviu bem em você, os seus trajes não estão de acordo com a sua pessoa. Você quer viver uma vida no meio dessa gente mentirosa? Ou quer poder ser aquela ou aquela pessoa que você realmente ama? A maior tristeza do mundo é não ser quem você é e para fingir o que você não é. Tenham certeza disso. Quem vive essa mentira é filha ou filho do diabo, pois o diabo é o pai da mentira. Quem pratica a mentira é filha ou filho do diabo. Disse Jesus em João 8, capítulo 8, versículo 44. O vosso pai é o diabo, e quereis cumprir o desejo do vosso pai. Ele era assassino desde o começo e não se manteve na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Você vai perceber nessa vida de pecados e esperar a sua morte para passar a sua eternidade no inferno, ou vai repensar a sua fé e se entregar a Deus de todo o coração a partir de agora, a partir de hoje. Você ainda pode fazer a sua escolha hoje, mas tome cuidado. Amanhã você pode não ter essa oportunidade. Amanhã pode ser muito tarde. Isso é muito sério. Não brinque com essas palavras. As pessoas não sabem o dia de amanhã. Por isso, Ele nos chama hoje ao arrependimento. E se você ouviu essa palavra, eu creio que Deus quis falar com você.
Nós somos ministério. Jesus não mente. Jesus te perdoa. Tenha certeza. Basta que você realmente se arrependa dos seus pecados. Nós somos ministério. Jesus não mente. E trouxemos mais uma vez a palavra de Deus para abençoar a sua vida.